Bom dia, alunos. Vocês estão me ouvindo? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, professor. Bom Estamos dia. escutando. Hoje ontem nós falamos de as características do átomo, número atômico, número de massa, tá? Eu deixei uma lista de exercícios aí para vocês sobre isso. E na semana que vem, como é a semana que antecede a avaliação, eu vou gravar aulas resolvendo exercícios, tá? Para vocês. E para fazer uma revisão antes da prova. Que eu acho que vale a pena, porque vocês não ficarem muito inseguros com a prova. Então sempre é bom você ter uma revisão antes. A prova está muito fácil, a prova tem acho que 12 questões apenas. E essas 12 questões são questões, não vai ter questões relacionadas à matéria que eu vou dar hoje. Eu vou estar adiantando um pouco a matéria, porque a gente não sabe o que pode vir a acontecer. Então eu estou adiantando uma matéria, e é até bom essa matéria que eu vou dar para vocês hoje, porque vocês já vão começar a conhecer a tabela periódica, o histórico de como ela foi feita, né? De como que ela foi feita. A prova deve ser online, porque é o seguinte, está aumentando cada vez mais o número de óbitos e os leitos estão extremamente saturados, tá? E eu acho que sim, acho que a prova será online, porque poucas pessoas vacinadas, o ideal seria estar todo mundo vacinado, inclusive vocês, para vocês irem ao colégio fazer essa prova, né? Porque é muito arriscado. Tem gente que está 3, 4 dias, pega isso e tá. Um vizinho meu aqui, ele morreu em uma semana. Ele era um padre, ele rezou uma missa na quarta-feira de cinza, na segunda, na terça-feira da semana seguinte, antes de uma semana, ele já contraiu a Covid e faleceu. Então não vou falar de coisa trágica, porque isso já está deixando a gente muito apreensivo e ansioso. Então nós vamos hoje começar a falar um pouco da tabela periódica. A tabela periódica, gente, ela foi criada por algumas ideias, tiveram algumas ideias antes dela aparecer definitivamente. Ela apareceu em 1865, tá? por um russo chamado Mendeleev. Inclusive o elemento de número atômico 101 tem homenagem a ele, ao nome dele, que foi o cara que criou essa tabela. Ele era químico russo e na época já se conhecia basicamente 60 elementos, e ele foi organizando, e vocês vão ver que é uma organização muito perfeita, né? Apesar de ser antiga, não, ainda os elementos que vão aparecer nos lugares que ele previu há tempos atrás. Tá? Então eu vou abrir aqui a tela. Tá, apareceu a tela para vocês? Apareceu. Tá, então aqui está um estudo da tabela periódica dos elementos químicos. O que a gente vai falar hoje? A organização dos elementos, um histórico, tá? A estrutura da tabela atual e a classificação dos elementos. Essas propriedades dos elementos periódicos e aperiódicas nós vamos ver em outro momento.
porque eu acho que isso aqui já é uma coisa mais, precisa mais de tempo e mais calma para fazer, porque a gente vai entender o posicionamento da tabela. Por que são propriedades periódicas e aperiódicas? Vocês conhecem alguma coisa que é periódico? Tipo eclipse. Hã? Um eclipse. É periódico. Outras coisas, mas está mais próximo da gente. As estações do ano. Não ocorre de 3 em 3 meses? É periódico. Tá? Coisas aperiódicas são coisas irregulares, não acontecem de vez em quando. E periódico acontece de tempo em tempo, em tempo, vai repetindo a mesma coisa. Então eu tenho lá o inverno, o verão, a primavera, o verão, o outono, por exemplo. Né? Então vamos ver lá, aqui está a tabela periódica que tem hoje. Uma coisa muito importante que a gente vai utilizar, gente, é a distribuição eletrônica para mostrar para vocês como se localiza um elemento na tabela se você não tiver uma tabela. Então, se você não tiver uma tabela, você vai, através da distribuição eletrônica, que eu vou ensinar para vocês, localizar o elemento com toda certeza na tabela periódica. Tá? Aqui é o Lavoisier, que morreu em 1789, né, vítima da Revolução Francesa. Em sua obra, O Tratado Elementar da Química, ele listou algumas substâncias que não podiam ser quebradas, como oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, enxofre, fósforo, mercúrio e zinco. Ele já sabia disso. Mas ele não mexeu com a organização da tabela. Tá? Ele já tinha comprovado a existência desses elementos, mas ele não sabia onde é que eles estariam na tabela. Como assim não pode ser quebrado? Porque o oxigênio do ar é O2. O2. O hidrogênio é H2. O nitrogênio é N2. São substâncias simples. Então, se eles forem quebrados, eles se estabilizam. As moléculas. Tá? Então, o ar que você respira, por exemplo, você tem quantos por cento de oxigênio? Você sabe? Eu vou chutar. Pode. Pera, o Isaac botou 21% ali. É 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e os outros elementos se comportam 1%. Tem argônio e outros elementos que estão aí no ar, né? Que é os outros. Vapor de água, por exemplo, tem no ar. Né? E quando a gente respira, só o oxigênio que é usado no corpo da gente. Vocês saberiam me dizer quantos litros de ar você respira por dia? Você aspira por dia? É um número muito alto. 9.000 litros. Você 1.800 litros de oxigênio por dia você inala. Claro que você vive 24 horas, você precisa disso 24 horas para o seu corpo funcionar. Claro que de dia, quando você está movimentando, está fazendo alguma atividade física, você está gastando mais oxigênio. Mas quando você dorme, por exemplo, a quantidade cai para você está num estado mais parado, né? Você precisa de uma quantidade menor de oxigênio. Mas não vamos nos ater a isso não, porque são informações interessantes, né? Mas se não a gente parar aqui e ficar conversando, a gente vai ficar conversando o tempo todo sobre isso e não vamos dar prosseguimento à tabela.
Esse cara aqui, esse tal de Dobereiner, deve ser Dobereiner, ele pegou os elementos e agrupou de 3 em 3. É chamada lei das tríades. Ele pegou a massa atômica do elemento central da tríade, que é esse aqui, que era a média dos outros dois. Muitos dos metais não podiam ser agrupados em tríades. Então, aí já começou a falha dele. O elemento cloro, bromo e iodo eram uma tríade. Lítio, sódio e potássio também era outra tríade. Então, ele começou a agrupar o elemento de 3 em 3 em 1817. Professor, Diga. só tô com uma dúvida. Qual que é a diferença entre massa atômica e massa molecular? Massa atômica é a média aritmética daqueles isótopos que nós mostramos. Então, esse número que aparece aqui com ponto e vírgula, tá vendo aqui? Isso aqui tem isótopo do bário. O bário é 55, 136, 133 e 137. Então, quando eu pego a média dele, o que existe mais é o 137. Por isso que deu 137. Existe estrôncio 87, 88 e estrôncio até 90. Quando eu pego a média aritmética que eu mostrei para vocês, que é calculado, a média aritmética, você encontra esses números aqui. Tá? Se você for olhar do hidrogênio na sua tabela periódica, eu vou ver se tem aqui para mostrar para vocês quando eu chegar na tabela atual. Aqueles números de massa são a média aritmética dos isótopos. O que são isótopos? Eles têm o mesmo número atômico e número de massas diferentes. Aí você calcula a média aritmética. Tá? Aqui lá apareceu um outro, um francês, Charcot, que falou que os elementos poderiam ser organizados em parafuso, né? Aqui é o químico, geólogo francês, propôs um sistema chamado parafuso telúrico. Telúrico tem a ver de terra, tá, gente? A palavra telúrico tem a ver de terra. Os elementos conhecidos até então foram organizados em ordem crescente de massa atômica. Tá? Isso aqui foi um erro depois, que eu vou mostrar para vocês que foi um erro ter organizado o elemento por massa atômica, de modo a posicionar os elementos com propriedades semelhantes. Propriedades semelhantes, interessante. Os elementos realmente que estão no mesmo grupo possuem propriedades químicas semelhantes. Tá? Então aqui vocês estão vendo uma espiral, que ele vai colocar aqui lítio. Aqui não está dando para enxergar muito bem. Professor, Diga. quando eu falo propriedade química semelhante, pode ser qualquer propriedade, tipo próton, nêutron, elétron, qualquer coisa? Não. É propriedade. Como é que se chama? Igor. Igor. Quando a gente vai mexer com propriedades químicas semelhantes, nós não vamos mexer no núcleo do átomo. Tá? Nós vamos trabalhar. Todas as reações químicas ocorrem a nível de eletrônico. A gente trabalha com elétrons. Então, elementos da mesma família geralmente têm tendências a perder elétrons ou ganhar elétrons da mesma família. Por exemplo, eu pego a família 1A da tabela periódica, ou 1 da tabela periódica, que hoje é mais moderno falar 1. Todos os elementos daquela tabela, daquela família, que a gente vai falar para vocês como é que ela é dividida em família e períodos, tá? Igual você e seus irmãos, vocês são de uma mesma família. Vocês têm um sangue semelhantes. Então vocês podem ter Deus queira que eu vou falar não seja uma coisa boa, não é uma coisa boa, tem tendência a ter uma mesma doença.
né? Por exemplo, na família da minha mãe, todos os irmãos têm tendência a ter câncer de intestino. Então, já 3 já detectaram isso, 2 já morreram, então é uma tendência da família, tá? Então, isso só estou explicando como que as pessoas que têm praticamente o mesmo sangue na veia, parecido, têm tendências a ter as mesmas doenças. Então, isso nos elétrons seria as propriedades dos átomos, seria as propriedades químicas a nível eletrônico. No núcleo a gente não mexe. Se você mexer, você vai ter problema. Tá? Entendi, obrigado. Professor, Diga. mas os elementos que fazem parte do mesmo grupo, eles também têm propriedades semelhantes, tipo os elementos que são metais. O que define mais semelhança? Se é a família ou se é esse grupo? Não, a família e grupo são sinônimos. Ah, tá. Família e grupo são sinônimos, tá? Aqui, ó. Eu tenho aqui um outro cara que lançou uma ideia da chamada Lei das Oitavas. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que foi Newlands, em 1864. E o 8º elemento teria propriedade semelhante ao primeiro. Tá vendo aqui? E vocês vão ver que ele, em algum momento, acertou. Aqui, ó. Aqui, ó. O lítio está na mesma família do sódio e do potássio. O berílio, o magnésio e o cálcio. O bromo, o alumínio. O cromo ele já errou. Já não deu certo. Aí, carbonos e silício também ele não acertou. O enxofre, né? Agora, nitrogênio e potássio, oxigênio e enxofre, né? Agora, flúor e cloro ele já acertou. Então, ele sugeriu que os elementos poderiam ser arranjados em modelo periódico de oitavas, na ordem crescente de suas massas. Tá? Vocês vão ver depois que, com a descoberta do número atômico, né, que o número atômico não foi uma coisa descoberta tão recente, nessa época, foi descoberto depois, que foi organizada a tabela periódica. Professor, Tá? Diga. o boro, o carbono, o nitrogênio, eles são todos da família dos metais, né? O boro, o alumínio, né, são todos no mesmo grupo. Não, boro, carbono e nitrogênio. Eles são metais, não são? São metais, mas eles não estão na mesma família. A Ué, família, por quê? a família são nas linhas verticais, tá? Verticais, aqui, ó, igual eu estou mostrando aqui. Aqui, ó, vai ser chamado de período. Período assim e família na linha vertical. Então aqui, ó, a semelhança química, tá vendo aqui a seta? São das famílias, aqui, ó. Uhum. Tá? Assim não é família, assim é família. Então, eles não são semelhantes em nenhuma propriedade. Não. Propriedades químicas semelhantes, não. O carbono, o nitrogênio, o oxigênio, não. Esses aqui não. Sim. Aí apareceu um outro cara, chamado Meyer, um alemão, que ele fez uma tabela organizando, está um pouco desfocado aqui, vocês me desculpem, mostrou uma relação entre volumes e massas atômicas relativas. Utilizou o conceito de valência e de carga. E também errou em alguns pontos. Tá? Um ano depois apareceu esse cara aí. Esse cara aí foi o cara que, em 1869, né, criou uma carta para cada um dos 63 elementos conhecidos. Cada carta continha um símbolo do elemento, sua massa atômica e suas propriedades químicas e físicas. Quando eu falo propriedades físicas, eu estou falando de densidade, viu, gente? Densidade é uma propriedade física, tá? Ele organizou, colocando as cartas em ordem crescente de suas massas atômicas. Ele errou aqui também
porque ele tem eu vou mostrar para vocês um caso que tem um erro, se aparecer a tabela realmente aqui para vocês, com as massas, nós vamos ver que tem um erro aqui, e depois eles conseguiram consertar com um cara chamado Mosley. Tá? Professor, Diga. essa propriedade física é do núcleo? Não, é do elemento, não, do elemento. Não, do núcleo não, do elemento É que inteiro. você falou densidade, eu pensei que era tipo a massa. Não, densidade é a razão entre a massa do elemento e o volume que ele ocupa. Não muda. Isso não é uma coisa que não muda, né? Você pega o elemento ferro, ele tem uma densidade de 7,8 aproximadamente, e claro que o ferro purificado, né? Um ferro impuro. Se eu for pegar um ferro com impurezas, as impurezas vão modificar esse valor de densidade. O alumínio, por exemplo, tem uma densidade de 2,7. O titânio, 4,5. O elemento mais denso da tabela periódica é o ósmio, que tem 22,6 gramas por centímetro cúbico. É uma coisa muito monstruosa. Professor, a Mendeleev já tinha a noção que o hidrogênio não se encaixava em nenhuma propriedade com os outros elementos? Ele falava que eu acho que foi mais Mosley, que o hidrogênio é um elemento diferente. Ele é o elemento que tem hora que atua como metal, tem hora que ele atua como ametal. Ele é um elemento diferente da tabela periódica. E por ser um elemento diferente da tabela periódica, ele é o elemento mais abundante no universo, sabia? Sim. Mais abundante no universo inteiro. Tá? Colocando as cartas em ordem crescente, ele verificou que as propriedades variavam periodicamente. Está vendo aqui? Ele já começou a ver. E que era possível agrupar elementos com características semelhantes e prever elementos não descobertos ainda. Isso aqui foi a tabela dele, né? Que aqui ele já colocou lítio, potássio, rubídio, os que eles conheciam na mesma linha, no mesmo grupo. Césio aqui, tá? Esse aqui é Césio, viu? Isso aqui não é cálcio, não. Aí ele colocou lá o berílio, cálcio, estrôncio, tá vendo? Mesma família. E aí foi colocando. Aí esse cara aqui é que a tabela atual morreu muito novo, tá? Esse rapaz aqui morreu muito novo acho que ele foi para a guerra. Mosley identificou uma característica própria de cada elemento químico que foi denominado número atômico. A tabela atual é organizada por ordem crescente de número atômico. Então você vai ter lá o número 1, na mesma linha o número 2, aí você volta, tem o número 3, 4, 5, pula lá um tantão, né? Porque tem os metais de transição começam no nível 4 da tabela. E essa é a ordenação atual da tabela periódica. Esse cara aqui, Glenson Aborn, é um cara que ele criou vários elementos químicos. Os elementos acima a série dos actinídeos, que está lá embaixo na tabela, começa com o actínio 89, ele criou esses elementos em laboratório, né, porque ele tinha um acelerador de partícula, ele conseguia... aí ele mexia no núcleo. Aparecia um novo elemento, em frações de segundo ele tinha um equipamento, e ele falou assim, criei mais um elemento. Pegava mais um outro elemento, mexia no núcleo, aparecia outro elemento. E isso a história dele é essa, que ele criou vários elementos artificiais. Os elementos são artificiais. Tem alguns que não têm nem propriedades, o tempo de vida deles são tão curtos que você não consegue nem medir nenhuma propriedade química deles. Tá? Aqui, isso que eu queria falar com vocês. Ó.
Aqui tem o número de prótons, o símbolo do elemento, tá? E embaixo a massa. Diferente do que eu mostrei para vocês. A tabela periódica, lá eu colocava a massa em cima, né? E aqui o número atômico. Então, esse número que está aqui é a média ponderada das massas atômicas dos isótopos. Lembra que eu falei com vocês, que eu mostrei para vocês da página do livro Kit? E está lá na página do livro sobre o cálcio, sobre o magnésio, que eu expliquei para vocês que tinha lá. Esse exercício tem até no livro. Tem até no livro na página. Na página 170, ele explicou como é que se calcula. Tá vendo aí? Esse número aqui, a gente já arredonda para 27. Para você fazer os cálculos com a massa do alumínio, a gente já arredonda para 27. Pode falar. Tipo, um número que tem o mesmo número atômico, só que ele também tem o mesmo número de massa, pode falar que ele é isótopo e isóbaro? Não. Os isóbaros têm que ser elementos químicos diferentes. Não pode ser elementos químicos iguais. Elementos químicos diferentes com o mesmo número de massa. Não é massa atômica, não, tá? É número de massa, tá? É a soma de prótons mais nêutrons. Mas aqui, ó, por que esse número aqui é diferente do número de massa? Porque lá você pega só um elemento. Aqui você pega a média aritmética. Número de massa é diferente de massa atômica. Confundi isso. Entendeu? Número de Entendi, massa obrigada. é diferente. Aí, ó, o elemento químico é um conjunto de átomos com a mesma quantidade de prótons. Que vai ser esse aqui. Tá? Os elementos podem ser classificados em naturais e artificiais, produzidos em laboratórios, aquilo que eu falei. Então, os elementos com número atômico até 92 têm um nome de cisurânicos, que são os elementos naturais. Acima de 92 já começa a ter os transurânicos, que são os elementos artificiais. Aqui, ó. Os únicos cisurânicos que têm número atômico menor que 92 é o tecnécio e o promécio, que é o 43 e o 61. Os outros todos são transurânicos. Aqui que eu gostaria de mostrar para vocês que isso que é interessante. Quando você faz a distribuição eletrônica, qual o último número que você chega? Você chega 1s2, 2s2, chega até o 7p6. Concorda comigo? No diagrama de Pauli. Então, esses números aqui, que é o número quântico principal, ele vai me dar os períodos da tabela. Então, a tabela tem 7 períodos, são as linhas horizontais. Aquelas duas linhas lá de baixo pertencem ao sexto e ao sétimo período. As famílias, igual eu falei com vocês, propriedades químicas semelhantes, estão aqui na linha vertical. Aqui estão os períodos, tá? Que são 7 e aqui são 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no gás nobre, que é a família 18, ou grupo 18, tá? Aí tem, ó, aí já tem o nome deles. Então, todos que terminar em S1, então você pega lá, o lítio, 3, 1s2, 2s1. Então, o lítio vai estar aqui. Esse 2 aqui significa que ele está no segundo período. Você pega o sódio, Na11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, a camada de valência dele vai me falar qual a família que ele se encontra. Você pega, por exemplo, o cálcio 20, ele vai terminar em 4s2.
4s2 ele está na quarta linha horizontal da tabela. Tá? Aqui estão os elementos de transição, o grupo do boro, o grupo do carbono, o grupo dos nitrogênios, calcogênios, né? E halogênios e gases nobres. Tá? Aqui, é isso que eu queria mostrar para vocês. Os elementos que estão aqui, nesse grupo 1 e 2, terminam em S1. Se alguém depois quiser colocar isso depois na tabela, S1 e S2. Como aí vem P1, P2, P3, P4, P5, P6. Aí vem D1, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 até D10. E aqui vai estar o 4F1 até o 4F14. E aqui os elementos que estão em 5F. Então, se você fizer... Você fez uma distribuição eletrônica, terminou em D, você não sai procurando em qualquer lugar. Ele vai estar aqui, ó. Você terminou em D1, ele vai estar aqui. Terminou em D2, vai estar aqui. Em D3, vai estar aqui. Vamos pegar o ferro, por exemplo, que termina em D6. 4S2, 3D6. Então aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, linha horizontal. Então vai estar 4D6. Aqui é D1, D2, D3, D4, D5, D6. O ferro vai estar aqui. Tá? Então vai estar ferro, cobalto e níquel. Então aqui vai estar o elemento de número atômico 1, número atômico 2, número atômico 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A tabela é organizada em ordem crescente de número atômico. Professor, Diga. aí no caso essa distribuição eletrônica é com o diagrama de Pauling, né? Isso. Tem que fazer com o diagrama de Pauling. Aí você não erra. Se você fizer a distribuição certinha, você vai encontrar um elemento na tabela. Vamos ver se tem aqui alguma... Aqui. Tá vendo? Que eu falei com vocês? Então aqui, ó, é 4F1 até 4F14. 5F1 até 5F14. Então esses elementos estariam aqui, ó. Aí faria um buraco na tabela. Um buraco, a tabela ficaria muito mal organizada. Aí eles resolveram separar desse jeito assim. Para ficar mais fácil de você encontrar os elementos. Por exemplo, o elemento urânio, 92, né? 92. Ele vai estar mais ou menos por aqui, ó. Ele termina em 5F4. Então ele vai estar mais ou menos por aqui, ó. Tá? Então aqui vai estar todos os elementos. Você pode localizar usando a distribuição eletrônica correta. Tá? O N determina o número de camadas. Aqui a gente põe N-1, porque vai terminar sempre em D. Então a última camada vai terminar em 4, 5, 6, 7, S. Para você encontrar o elemento, você põe o 7 menos 1, vai dar 6. Então o elemento vai estar no 6D. Então se você pegar um elemento, por exemplo, o ferro, ele vai terminar em 4S2 e 3D6. Então ele vai estar aqui, ó. Então o 4 é o maior número quântico que vai estar lá. Menos 1, 3 e D6. Aí você encontra o ferro aqui, ó. Eu não entendi esse N-1, professor. Nem o N-2. O número quântico principal. Então, quando você faz a distribuição eletrônica do ferro, ele vai estar lá no 4, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Então, o maior número quântico que tem é 4. Então, o 4 você coloca aqui, ó. Nesse lugar aqui. Menos 1, 3.
Então, aí para você localizar, ele vai estar 3d6. Aí você encontra o ferro aqui, ó. No quarto período, 1, 2, 3, 4, aqui. Se você tiver a tabela aberta, você vai ver que é isso que acontece. Então eu tenho ferro, cobalto, níquel, eles estão todos por aqui, ó. Aqui eu tenho o escândio, né? Titânio, e aí vai. Tá? Eu não estou olhando a tabela não, gente. Eu guardo quase a tabela toda de cabeça. Então, não é para assustar não, mas eu, por exemplo, alguns elementos eu costumo guardar onde é que ele está na tabela periódica. Então aqui, ó, tá vendo? Aí resolveram colocar esse D1 e o D2 aqui, tiraram daqui e chamaram série dos actinídeos e lantanídeos e actinídeos. Lantanídeo, lantânio aqui e o actinídeo aqui, tá? Exceção para o hélio é porque ele termina em S2 e ele deveria estar aqui, né, gente? Mas ele é um gás nobre, então ele é uma exceção de estar aqui. Tá? Professor, essa questão do S, ela funciona com hidrogênio também ou não? O hidrogênio, ele é um elemento... Ele só tem um, né? Ele poderia estar aqui. Que ele deve falar aqui. Ele não tem propriedade parecida? Ele não tem propriedade parecida de metal. Então, ele é um elemento... Geralmente, a gente fala que o hidrogênio é um elemento diferente da tabela periódica. É como é que fala aqueles... O Wolverine, como é que chama aqueles pessoal da turma do... X-Men? Não, como é que chama o... Mutante? Mutante. Mutante. Ele seria um mutante. Ele seria um mutante, porque a hora ele funciona como ácido, a hora ele funciona como ametal. Então ele seria... Você pode considerar que ele seria um mutante, tá? Aqui, gente, ó. Tá vendo aqui? Para os elementos representativos são esses aqui, ó. Representativos são esses que estão de laranja e esses que estão de verde. Tá? Vamos ver se lá em cima tem isso aqui. Tem uma hora que mostrou. Deixa eu ver se lá em cima tem. Não. Aqui, ó. Esses aqui, ó. Esses e esses aqui, ó, são os elementos representativos. Ah, tá escrito aqui, ó. Representativos são do grupo 1 e 2 e do 13 até o 18. Esses aqui são de transição e esses aqui são de transição interna, tá? Lantanídeos e actinídeos. Aí tem 3D1, 3D2, e aí completa 15 nessa fileira e 15 nessa fileira, tá? Senão a tabela ficaria muito esburacada aqui, né? Ficaria disforme. Os elementos que terminam em um elétron na camada de valência, né? É a família 1, família 2, 13, né? Grupo 13 tem 3 elétrons, grupo 14, 4, que é o grupo do carbono, grupo do nitrogênio, grupo do oxigênio e o grupo dos gases nobres, com exceção do hélio, que todos os outros têm 8 na última camada. Aqui, ó, o hidrogênio está por aqui, ó. O hidrogênio está aqui, esse roxinho aqui, ó. Tá vendo que ele é de cor diferente? Ele é o diferente da tabela. É o mutante. Não sei se ficou bem esse apelido, não, mas ele é assim mesmo. A tabela, gente, é composta de muitos metais. A maioria da tabela é metal. Mais ou menos 80% da tabela são metais. Muitos elementos. Professor, Diga.
Licença, que a gente tem que ir pro horário de matemática agora. É que deu seu Não, horário. tá bom. É só mais 3 coisas e pronto aí, ó. Vocês terminam depois. Depois na aula que vem a gente pega ela aqui, tá? Isabela, Oi? eu tô tentando gravar aqui, tá? Uhum. Eu usei vamos ver se vai dar certo. Se der certo eu te falo depois. Você recebeu a minha aula ontem? Eu mandei? Não recebi não. Eu te mandei no e-mail. Você anotou direito o e-mail? Mandou que horas? Um pouquinho depois da sua. No almoço, mais ou menos assim, sabe? Não, não chegou. Rogério.oliveira. Arroba, 1960, arroba gmail.com, né? gmail.com. Só se está na caixa de e-mail, porque ontem eu procurei. Foi isso mesmo, olha. Eu vou olhar aqui se está na caixa de spam ou qualquer coisa desse tipo. Uhum. Muito obrigado pela Nada. boa vontade, viu? Então, agora, boa Páscoa para vocês e até semana que vem. Chocolate demais, viu, gente? Até fez. Até, fica tchau. Vai dar espinha na gente. É espinha, né, gente? Isso mesmo. Até bom feriado. Bom feriado para você também.